não é nenhum casal daqui, eles tinham 15 anos de casado, é uma história muito comum que se conta, que depois de 15 anos de casado, eles passaram por alguns problemas, algumas dificuldades, e então a esposa disse, bem, olha, a gente precisa de uma ajuda, vamos procurar um conselheiro, vamos procurar uma pessoa mais experiente. Então eles procuraram um conselheiro, e lá a mulher desabafando, muito chateada com ele, com o marido, ela disse, olha, ele nunca me disse que me ama. Ele olhou assim assustado, disse, como não? Eu já disse que te amo. Eu disse que te amo. E o conselheiro disse, sim, quando foi isso? Eu disse, 15 anos atrás, no dia do nosso casamento. Mas vale até hoje. Mas vale até hoje. Sujeito insensível, né? Eu tenho certeza que você jamais seria tão insensível quanto esse homem a ponto de não expressar verbalmente o amor que sente por sua esposa. As mulheres precisam de expressões. Mulheres precisam de expressões. Homens têm dificuldades de expressões. Mulheres precisam de expressões. E, ao mesmo tempo, é bom, ou é sempre bom lembrarmos da natureza do verdadeiro amor bíblico e de como ele é manifesto, ou como ele é manifestado. É por isso que nós somos exortados a expressar diariamente esse tipo de amor ao nosso cônjuge. E para refrescar a nossa memória, nós recorremos ao livro de Efésios. E é interessante que Paulo fala sobre algumas características do amor de Cristo para com a igreja, e essas características precisam encontrar guarida no coração do nosso relacionamento conjugal. Sem essas características, sem essas expressões práticas de amor, o relacionamento mofa, quebra, adoece, fica moribundo, vai morrendo. Então, Paulo fala assim, versículo 25, olha o que ele fala, né? Vamos lá, vamos descer um pouquinho. 25, passei ali. Olha, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Paulo está trazendo alguns conselhos importantes. Ele faz uma relação. Esse texto de Efésios não é muito difícil de entender, mas ele é mal aplicado. Paulo faz uma relação entre o amor de Cristo para com a igreja e o amor de um homem para com uma mulher. Ele faz isso. E a primeira coisa que ele fala é que o amor de Cristo é um amor sacrificial. Falar sobre isso hoje, por favor, vocês homens, maridos, tem alguém que veio, os diáconos estão aí na igreja? Cadê os diáconos? Tem algum diácono aí? Por favor, tem alguém que veio com pedra, sapato, como é? Escarpã, essas coisas duras assim, apagador no bolso. Eu sou do tempo ali que o professor jogava o apagador. Vocês não vieram com isso hoje não, né? Porque a tampa da chaleira vai voar. Porque você vai ouvir o que você não quer ouvir, cara. Porque o pastor, ele pode acessar o seu coração falando que você muitas vezes não gosta de ouvir ou que esqueceu. É bom isso, é necessário, é importante para você. Então não joga pedra em mim, por favor. Se você ouvir alguma coisa que você não gostou, guarda na prateleirinha do teu coração e Deus vai trabalhar isso na sua vida. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo fala desse sacrifício pela igreja. Em Atos 20, 28, quando ele lembra que Cristo comprou a igreja pelo seu sangue.
Quanto é, pastor? Pode falar aí que eu compro a felicidade da minha esposa. Pode falar, quanto é? Que sacrifício é esse? Sacrifício, preste atenção, meu querido, em nome de Jesus. Sacrifício envolve abrir mão de um privilégio. Vamos dizer juntos? Sacrifício é abrir mão de um privilégio. Pode rir, minha irmã. Ria, dê risada mesmo que... Amém. Pode rir, minha irmã. Amém. Pode rir, minha irmã. Ria mesmo. Coisa sadia. Porque domingo que vem o pau vai quebrar. Ai, Jesus. Não, mas é sério, né? Sacrifício envolve abrir mão de um... Vamos lá? Sacrifício envolve abrir mão de um... Tem mulher que já está contando ali. Futebol, videogame, churrasco, happy hour com os amigos, né? Pescar. Tem mulher que já fez a conta aí. É isso. Sacrifício envolve abrir mão de um privilégio, como o seu tempo, como, por exemplo, sua atenção. E quase sempre isso significa deixar a comodidade. Eu já ouvi isso tantas vezes. Pastor, eu morreria pela minha esposa. Pastor, eu tenho coragem de dar a vida pela minha esposa. Mas o sujeito não leva o lixo para fora de casa. Ai, Jesus. Ele não tem coragem de ajudar nas tarefas mínimas do lar. Ele não tem coragem de pegar o lixinho lá do banheiro, né? Chega lá no banheiro. Que é dele mesmo. Né? Que é dele mesmo. Lá no banheiro, pegou... Vamos começar cuidando do lixo, amém? Depois você pensa nesse negócio de morrer por ela e bebê. Vamos pensar nisso. Eu preciso falar isso para você. Vai te ajudar. Segunda coisa, o amor de Cristo é amor purificador. Purificador. Com relação à igreja, o objetivo de Cristo era santificá-la. Queria mostrar algo para você. O amor de Cristo pela igreja aspira a que ela seja pura e revestida de santidade. O amor de Jesus é o exemplo perfeito do que o amor faz. Pureza. Pureza. Homens de honra. Nós precisamos, as mulheres desse tempo, precisam de homens de honra. Homens que cumpram com a sua palavra. Homens que são tementes a Deus. Homens que conheçam o coração de Deus e o coração da sua esposa. E por falar nisso, você, homem, não é ela, não é a mulher, você é o principal, ela também é, mas você é o principal responsável pela santidade do seu lar. Efésios 5, de 25 a 27, 30 alguma coisa, ensina que você deve cuidar para que a sua esposa seja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Dá vontade de dizer igual aos discípulos: então não convém casar, né, Jesus? É muito trabalho. É muito trabalho. Mas você é competente.
Você é capaz. Deus te deu isso. Amém? Diga obrigado, Pai. Obrigado. Tem uma historinha que diz assim, que todo homem bem-sucedido tem uma mulher virtuosa do seu lado. Tem uns engraçadinhos que diz que todo homem bem-sucedido tem uma mulher cansada do seu lado. Mas, se é verdade que todo homem bem-sucedido tem uma mulher virtuosa do seu lado, também é verdade que toda mulher defeituosa tem um marido fraco do seu lado. Todo homem que diz que sua mulher não vale nada é porque ele não vale nada. Porque a mulher foi feita para ser liderada, abençoada. A mulher foi feita para ser cuidada. Você vai ver isso aqui nessa noite. Um homem que não consegue liderar a sua esposa. E você deve se esforçar para ser um exemplo para sua esposa. Todo homem que não lidera a sua esposa é porque ele não é exemplo. Você não vai conseguir liderar a sua esposa se você não for um modelo. Ninguém acompanha quem não é modelo, exemplo. E uma maneira prática de conseguir cumprir essa verdade bíblica de Efésios, uma maneira de cumprir isso, né? Cadê aqui o texto? Aqui, Santa, olha que texto bonito. Eu vou marcar aqui para você ver de amarelo aí, olha. Apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante. Paulo está fazendo um paralelo. Assim como Cristo fez isso, você também tem essa responsabilidade. Como é que nós homens fazemos isso? Primeiro, se esforçando. A gente precisa se esforçar, não é fácil. Você quer saber como? Uma maneira prática de conseguir santificar a sua esposa é vigiar as atividades de lazer que envolvem você, o seu coração. Aquilo que você vê, aquilo que você pensa, aquilo que você faz. Um homem temente gosta do que é bom e justo. Tito 1,8 fala sobre isso. E sabe muito bem afastar-se do mal e do que é injusto. Um homem que purifica, que é usado por Deus para santificar a sua esposa. Ele sabe estabelecer padrões para você, para ele mesmo e para sua esposa. Ele tem padrões, ele está sempre crescendo, ele está sempre avançando. Ele nunca se conforma com o pecado, com o erro. Ele nunca dá um jeitinho. Ele nunca dribla as situações. Mas ele vence o pecado, o mal. E ele leva a sua esposa. Ele estimula a sua esposa a crescer junto com ele. Nós homens somos responsáveis pela santidade do nosso lar. Tem muita coisa ruim entrando no nosso lar. Babilônia e tantas outras porcarias mais que a gente vê e tantas coisas ruins. Babilônia é a menor delas. Eu acho engraçada essa comoção que está acontecendo agora em volta de Babilônia, mas tem coisas muito piores entrando no nosso lar. Determinados filmes e tantas outras coisas que têm arrebentado com a santidade do nosso lar. Terceiro, zelo. O amor de Cristo é zeloso. Primeiro, ele é sacrificial. Depois, ele é purificador. O amor de Cristo é sacrificial. Você deve amar sua esposa dessa forma. Você deve amar sua esposa com pureza. E você deve amar sua esposa
com zelo. Olha o que Paulo fala. Assim também os maridos devem, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Isso aqui é zelo. Cuidado é zelo. Como também Cristo faz com a igreja. Olha a comparação que ele está fazendo. Ele está dizendo, da mesma forma que o homem se preocupa com o seu bem-estar, o bem-estar do seu corpo, Jesus se preocupa com o bem-estar do corpo dele, isto é, da igreja. Paulo está falando. Ele cuida dela com ternura. Por quê? Porque ela é frágil, é preciosa, é muito especial. O amor de Jesus é o exemplo perfeito do amor, do que o amor desenvolve. Zelo significa cuidar. Zelo significa apoiar. Zelo significa assistir. E aqui eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Que tipo de encorajamento você pode transmitir hoje à sua esposa? Para que ela se desenvolva espiritualmente. Qual é o tipo de encorajamento? Você pode ajudá-la a administrar o lar, ou é ela que cuida de tudo? Ou ajudá-la no seu crescimento pessoal? Eu já ouvi isso, ignorância. Pastor, aqui na minha casa a mulher não trabalha. Mulher minha não trabalha. É cama, mesa e cozinha. Sexo, fogão e arrumadeira. Ele quer uma arrumadeira. Coitada dessas mulheres. Irmãos, existem cursos. Sabe que tem marido que tem medo da mulher trabalhar porque ela vai desenvolver mais do que ele. Ele percebe que ela tem mais potencial do que ele. Ela tem mais garra, ela tem mais capacidade de administrar às vezes, e ele tem medo disso, tem medo dela ganhar mais. Você sabia que tem cursos que podem ajudar a sua esposa a crescer pessoalmente? Você sabia que tem livros que você pode presentear a sua esposa, que vai ajudá-la a realizar um sonho, a se libertar de uma angústia? Assuma o papel ativo e ajude a sua esposa a crescer, em nome de Jesus. Vai ser bom para você. Sabe, crescimento é como um bumerangue, você joga e volta para você. Aleluia. Zelo. O amor de Cristo é um amor zeloso. Nós temos que amar as nossas esposas ou a nossa esposa com zelo. Quarto, o amor de Cristo é um amor duradouro. Grande é esse mistério, ele fala, mas me refiro a Cristo e à igreja. Paulo cita essas palavras do Antigo Testamento, proferidas com frequência nos casamentos. Eis que, olha o que ele fala, deixará o homem, isso está lá em Gênesis, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornarão dois, uma só carne. Ao comentar isso, ele fala assim, grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa união com a nossa esposa deve ser tão duradoura quanto a união de Cristo com a sua igreja. Seu amor é eterno. Independentemente de como agimos, o amor de Deus por nós é eterno, é permanente, é incondicional. Por isso, nós homens precisamos amar as nossas esposas com, diga comigo, perseverança. Perseverança, diga.
Perseverança. Existe uma grande diferença entre uma corrida de curta distância e uma maratona. Na época que eu estava lá em 93, servindo o exército, nós tínhamos um exercício. Quem aqui, os meninos aí, Josué, Wendel, são da vida militar, e outros aqui também sabem. Existia um exercício chamado TAF, né? Tem ainda isso, Josué? Teste de aptidão física, não é isso? Teste de aptidão física. A primeira vez que eu fiz um TAF, eu não sabia que a minha língua era tão grande. Gente, 3.800 metros, hein? Era isso, ainda é? 12 minutos, exatamente. 3.800, para um jovem que nunca correu na vida, ficava correndo atrás de pipa, jogando bolinha de gude, indo para a escola, correndo, né, jogando bola, esse negócio. Quando eu cheguei no quartel, que eu tive que correr 3.800 metros em 12 minutos, gente, eu vi a língua bater lá no